para a gente praticar aí essas questões. Então, vamos começar. Bom, então esse é o primeiro texto, né? A gente vai dar uma lida nesse texto para a gente aí responder as questões. Então, vamos começar, pessoal. O texto CGU 1A1. A pesquisa Saúde e Trabalho, feita pelo Serviço Social da Indústria, SESI, concluiu que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividade física. Entre os que fazem atividades físicas, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos 3 vezes por semana e 8% pelo menos 2 vezes semanais. Além da frequência da prática de atividades físicas, o estudo fez associação entre a prática delas e o adoecimento. Segundo o levantamento, 72% das pessoas que praticam exercícios com frequência não tiveram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Porém, entre os que nunca praticam atividades físicas, 42% sofreram problemas de saúde em 2022. A relação entre o trabalho e a qualidade de vida também foi abordada na pesquisa. Nesse aspecto, 94% concordaram que um profissional com a saúde física e mental em dia é mais produtivo no seu trabalho. A pesquisa também apontou que 12% dos entrevistados têm hábito de realizar consultas regulares com psicólogo. A respeito de ambientes saudáveis para o trabalho, 66% dos trabalhadores disseram que as empresas em que trabalham estabelecem limites de horas de trabalho ou número de turnos, e 55% afirmaram que seus empregadores permitem flexibilidade e pausas para descanso ou prática de exercícios. E mais, 49% das empresas têm estrutura para prevenir violência, assédio e discriminação, além de dispor de ambiente livre do fumo e política de jornada de trabalho flexível, como o home office. Para a grande maioria dos entrevistados, saúde não é somente a ausência de doenças ou enfermidades. Segundo 88% deles, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, a gente viu aí um texto, né, que ele está trazendo algumas informações, algumas notícias aí, né? Quando você está lendo o texto, pessoal, já vai organizando isso na sua cabeça, né? O que o texto está trazendo? Qual que é o tipo de texto? Qual que é o objetivo desse texto? Porque já vai clareando na sua cabeça, né? Quais são as informações que tem aí no texto. O texto vai te dando sinais para você conseguir responder aí as questões. Então, vamos começar. Número 1. Quanto ao gênero, o texto pode ser corretamente classificado como uma nota explicativa. Gente, será que esse texto aqui é explicativo? Ele está explicando alguma coisa? Então, por exemplo, um texto é explicativo. Geralmente, o que acontece? Eles trazem um problema e aí ele vai explicar por que que aconteceu aquilo. Por exemplo, quando acontece alguma tragédia, né? Seja uma inundação, por exemplo. Por que que aconteceu? Ah, porque não tratou o saneamento, né? Então, assim, eles vão trazendo ali motivos, fatos, vão explicando. Já esse texto aqui não é uma explicação, ele está trazendo informações, né? Ele está trazendo notícia para o leitor, tá? Ele está falando da pesquisa, ele está trazendo os dados, tá vendo? Tem muitos dados aqui, então ele está trazendo uma notícia de como a atividade física ela impacta aí positivamente na saúde, mas que também não é só atividade física, também a questão mental, né? Como no ambiente de trabalho também pode trazer isso, né? Esse bem-estar para os funcionários. Então, o texto está trazendo informações, está trazendo notícias, tá? Então, por isso que
A 1 está errado, tá? Opção errado, porque não é explicativo. Vamos aí para a próxima questão. De acordo com as ideias do texto, a pesquisa citada abordou a frequência da prática de atividades físicas, a relação entre essa prática e saúde, bem como entre a saúde e o trabalho. Exatamente isso que foi o que a gente acabou de ler, tá? Então, de acordo com o texto, gente, quando fala isso aqui, ó, de acordo com o texto, o que que a gente tem que focar? Que as informações estão no texto, tá? O que tem que tomar cuidado? Porque às vezes a banca extrapola, traz informação que é algo a mais, está extrapolando aquilo, não está no texto. Então, de acordo com o texto, é o que está exatamente no texto, tá bom? E é exatamente isso que ele fala, da frequência da atividade física, da prática da atividade física e também que está relacionado ao trabalho. Lembra? Tem aqui, até aqui nessa parte, ó, que fala do ambiente, ó, a respeito do ambiente saudáveis para o trabalho, né? Trabalhadores disseram que as empresas em que trabalham estabelecem limites de horas, tem a flexibilidade, tem pausas de descanso, prática de exercícios, uma estrutura para prevenir violência, assédio, um ambiente livre de fumo, de política de jornada de trabalho flexível, como home office. Então, é exatamente isso, né? Então, a 2 está correto, certo? Vamos pintar ela aqui. A próxima questão trouxe mais um texto para a gente ler, então a gente tem que praticar bastante aí, e aí depois vamos responder a questão. Então, vamos dar uma lida aí nesse texto. Mais de 2 anos depois de começar a pandemia Covid-19, a ciência ainda não conseguiu determinar de que animal surgiu esse coronavírus. Todavia, é certo que o aquecimento global aumentará o risco de acontecerem mais dessas trocas virais entre espécies. Os parentes mais próximos do vírus foram encontrados em morcegos da China, onde também surgiram os primeiros casos da doença. É provável que uma cepa que sofreu mutação tenha transbordado de um desses bichos voadores para outro mamífero ou ave e deste vetor não identificado para os seres humanos. O salto entre espécies animais está na origem das enfermidades chamadas de zoonoses. Com a mudança do clima em curso, o aumento da temperatura força muitos desses organismos a migrar para áreas mais frias, onde entrarão em contato com membros de espécies que já vivem no local. Estima-se que existam 10 mil vírus competentes para invadir células humanas. A maior parte deles ainda aguarda silenciosamente em outros mamíferos a oportunidade de salto. Em condições normais, isso é raro. Um trabalho científico ensinou a probabilidade de tais encontros perniciosos e acontecerem ao longo do próximo meio século, com o agravamento inevitável da crise climática. Não há nada de tranquilizador no estudo. Pesquisadores dos Estados Unidos e da África do Sul criaram modelos de computador alimentados com previsões regionais de aumento da temperatura, distribuição de espécies e possíveis rotas de fuga, em geral para locais mais altos e frescos. Eles concluíram que 3.139 espécies de mamíferos mudarão de área até o ano 2070. Então, nós vimos aí um texto, né, falando sobre o coronavírus, sobre aí como que, né, qual o animal que foi a origem dessa enfermidade. Tem também um trabalho científico e algumas informações sobre aí os pesquisadores, né? Então, vamos responder as questões. A questão já começa falando de acordo. Então, gente, de acordo com as informações presentes no texto, então é exatamente o que está lá no texto. É correto afirmar que modelos de computador conseguem determinar
o quanto as temperaturas em certas regiões vão aumentar nos próximos anos. Quando ele fala aqui de computador, vamos ver aqui. A gente acabou de ler uma parte onde ele fala dos computadores. Tá aqui, ó. Então, tá falando que essa informação está no texto, né? Que os computadores conseguem determinar o quanto as temperaturas em certas regiões elas vão aumentar nos próximos anos. Vamos ver se é isso mesmo que está aqui. A gente tem que avaliar se está certo ou errado. Pesquisadores dos Estados Unidos e da África criaram modelos de computador alimentados com previsões regionais de aumento de temperatura, distribuição de espécies e possíveis rotas de fuga. Gente, olha isso. Como a banca, ela pega ali no detalhe para o candidato errar mesmo. Mas isso é o que ela quer, né, gente? Tem que dificultar. Por isso que é bom treinar muito por questões, para você ir pegando um jeito ali do certo e errado e das bancas também. Bom, o que fala aqui? Que os modelos de computador alimentados com as previsões regionais de aumento. Então, ele já vem alimentado com essas previsões. Não é o computador que vai determinar o quanto essas temperaturas, né, de certas regiões vão aumentar. Ele já vem com essa informação alimentada, tá? Essa informação ela já vai estar ali nesse computador, tá? O computador ele já vai ser alimentado com essas previsões dos locais, ó, em geral para locais mais altos e frescos. Então, assim, não é o computador que vai determinar, ele já vem com essas informações, ó, já vem alimentado com essas previsões regionais. Então, a 3 está errado por conta disso. Olha a pegadinha aí, gente. Tem que pegar no detalhe, porque quando a gente dá uma lida assim, ó, meio por cima, se a gente passar ali despercebido, dá a entender, não, o computador que vai determinar mesmo, não é? Não, uma palavrinha já modifica, né? Vamos aí para a próxima questão. Com relação ao que o autor chama de salto, é correta a afirmação? Segundo o que diz o texto, ocorre com humanos que transmitem entre si vírus que estavam adormecidos. Então, ó, primeiro, já vamos ver no texto onde que está isso aqui, salto, certo? E se, segundo o que diz o texto, então tem que estar lá no texto, tá? Segundo o que fala lá no trecho, lá no texto, se ocorre com humanos que transmitem entre si vírus, ou seja, se é correta a afirmação, né, que se realmente ocorre com humanos que transmitem entre si vírus. Então, vamos ver se é isso mesmo. Vamos encontrar essa palavra lá no texto para a gente ler o trechinho. Salto, aqui, ó. Vamos ler aqui onde está falando do salto para a gente identificar. O salto entre espécies animais está na origem das enfermidades chamadas de zoonoses. Com a mudança do clima em curso, o aumento da temperatura força muitos desses organismos a migrar para áreas mais frias, onde entrarão em contato com os membros de espécies que já vivem no local. Estima-se que existam 10.000 vírus competentes para invadir células humanas. A maior parte deles ainda aguarda silenciosamente, em outros mamíferos, a oportunidade de salto. Em condições normais, isso é raro. Então, gente, está correta a questão, tá? Por quê? Porque, ó, ocorre com humanos que transmitem entre si os vírus, né? Então, assim, a gente até vivenciou isso, tá? E realmente, quando a pessoa está infectada por Covid, né? E ainda hoje, se ela está, ela vai transmitir. Então, questão correta. Transmite. Vamos para o nosso próximo texto. Então, eu trouxe mais um texto aí para a gente ler e responder as questões. Então, vamos lá, vamos praticar para chegar ótimo aí nessa prova.
E prova dos Correios, a última prova, foi cobrado bastante interpretação de texto. Então, é bem legal vocês praticarem bastante, tá? Principalmente para quem tem mais dificuldade. Notícias falsas costumam ser definidas como notícias, histórias, boatos, fofocas ou rumores que são deliberadamente criados para ludibriar ou fornecer informações enganadoras. Elas visam influenciar as crenças das pessoas, manipulá-las politicamente ou causar confusões em prol de interesses escusos. Muitos comentadores têm chamado a atenção para o fato de que a falsidade das notícias não é um fenômeno inteiramente novo, pois já existia no tempo dos gregos. E mais recentemente, desde que o tema entrou em pauta, não tem faltado artigos sobre o histórico das notícias falsas ao longo do tempo. De fato, se a expressão significar a criação de informação falsa movida pelo propósito de enganar, o conceito está longe de ser novo. Basta pensar na longa história dos tabloides, das fofocas acerca da vida das celebridades, das táticas de estilo das revistas para fisgar seu público. Sabe-se também como as estratégias de sedução e persuasão das revistas sempre funcionaram. Em quaisquer dos casos, são mensagens de forte apelo visual, cujas chamadas são tão inacreditáveis que se tornam irresistíveis. Então, um texto aí falando das notícias falsas, né, fake news aí. Vamos ver o que as questões estão pedindo aí para a gente. De acordo com o texto, as notícias falsas são criadas com propósitos comunicativos bem definidos. E é isso mesmo, né, gente? Porque nós acabamos de ler aqui, olha lá, ó, que as notícias falsas, elas costumam ser definidas como notícias, como histórias, boatos, fofocas ou rumores. O que que elas pretendem fazer? Fornecer o quê? Informações enganadoras, tá? Então, de acordo com o texto, tá? Ó, de novo, está no texto, tá? As notícias falsas são criadas como propósitos comunicativos. Exato. Comunicativos do quê? De levar informação enganosa, tá, gente? De influenciar pessoas através de informações aí enganosas. Então, a 5 está correta, tá certo. Vamos para a próxima questão. Quando a gente vê essa palavra aqui, ó, e a banca CESP, ela traz bastante essa palavrinha, então acreditamos aí que a prova dos Correios vai ser a banca CESP, Sebrasp, né? A gente tem certeza? Não, porque ainda está em andamento, mas tudo indica que vai ser essa banca. Depreende-se. Quando a questão, né, quando a banca trazer essa palavra, gente, depreende-se é o mesmo que infere-se do texto, conclui-se do texto, é uma questão que não está expressamente escrito às vezes é uma informação implícita, você tem que entender o contexto para você tirar ali uma informação, tá? Então, vamos lá, o que está pedindo? Depreende-se do texto que o fenômeno das notícias falsas surgiu na Grécia Antiga. Está falando que surgiu lá na Grécia. Vamos ver o que fala o texto, é isso mesmo. Vamos encontrar aqui onde que está falando da Grécia. Tem questão, aí tem banco que traz até os parágrafos, isso ajuda muito, mas isso daqui eu não trouxe, né? Então, a gente tem que procurar aqui mesmo. Ó, aqui, ó. Tá nesse parágrafo aqui falando da Grécia. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Muitos comentadores têm chamado a atenção para o fato de que a falsidade das notícias não é um fenômeno inteiramente novo, pois já existia no tempo dos gregos. Aqui, ó. Pois já existia nos tempos dos gregos. Olha isso, gente. O que que a gente entende disso daqui? Então, é um tipo de questão que você tem que ler a informação e você tem que fazer um entendimento. Você tem que transformar ela para você entender, porque senão tá
explícito, ou seja, não está escrito ali, não é quando está escrito assim de acordo, aqui está depreende, é o que você entende. Se aqui está falando que já existia, então não surgiu na Grécia, porque já existia, tá? Então, por isso que está errado, por conta disso, tá? Porque já existia, o texto está falando que já existia. Então, não está falando que surgiu na Grécia. Então, está falando que já existia, por isso que está errado. Vamos aí para o nosso próximo texto. Vamos falar agora de preconceito. Preconceito e discriminação são termos próximos. Por vezes, juridicamente, parecem até a mesma coisa, como se depreende do texto da Lei 7.716, de janeiro de 89, complementada pela Lei 9.459, de 15 de maio de 1997. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, de cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mesmo assim, o preconceito ele pode ser definido como uma ideia de distinção, de exclusão ou preferência baseada em raça, sexo, religião, origem social ou geográfica e etc. Já a discriminação diz respeito à ação decorrente do preconceito. O preconceito é uma opinião. A discriminação é um comportamento real e efetivo. Sendo um pensamento, o preconceito, a rigor, não é um crime. Quando se torna uma ação concreta ou uma afirmação pública para a ser discriminação e, a partir daí, é um alvo da lei. O preconceito, ele é considerado por nós a matriz que origina o ato discriminatório. Sem preconceito, não existiria discriminação. Ausente de sua expressão concreta, discriminatória, o preconceito seria apenas uma fantasmagória psíquica. Então, gente, o texto aí traz informações sobre preconceito, discriminação, e aí vamos ver o que está pedindo aí as questões, tá? Questão 7. Na concepção defendida no texto, então, a defendida no texto, né? A gente precisa entender qual que é a tese, o que está defendendo, está no texto também, tá? O preconceito, ele precede a discriminação. Então, o preconceito precede a discriminação. Então, gente, ó, deixa eu ver onde que... Vamos dar uma lidinha aqui, ó. O preconceito é uma opinião, a discriminação é um comportamento real e efetivo. Sendo um pensamento, o preconceito, a rigor, não é crime. Quando se torna uma ação concreta ou uma afirmação pública, passa a ser uma discriminação. Então, gente, é exatamente isso, tá? Que na concepção do texto, então é o que está falando aqui, o preconceito, ele precede a discriminação. Então, precisa ter ali precedência, né, de discriminação para ele virar ali um preconceito. Porque sendo só um pensamento, o preconceito ele não é um crime. Mas se existir ali uma discriminação, né, existe ali algo concreto, aí sim, né, seria ali um preconceito. Então, ele tem que preceder de uma discriminação. Então, questão aí correta, quando ele precede, quando ele vem seguido, tá, gente, de uma discriminação, ele é um preconceito. É exatamente isso que fala aqui, tá? Vamos ver aí a próxima questão. Opa! É o próximo texto, na verdade, tá, gente? Vamos ler mais um texto. Deixa eu tomar uma aguinha. E aí a gente já vai para nosso próximo texto. Vamos dar uma lida aí. A forma peculiar como se processou a independência da América Portuguesa
teve consequências fundamentais no seu subsequente desenvolvimento, tendo se transferido o governo português para o Brasil, sob a proteção inglesa e tendo se operado a independência da colônia, sem descontinuidade na chefia do governo. Os privilégios econômicos de que se beneficiava a Inglaterra em Portugal passaram automaticamente para o Brasil independente. Com efeito, se bem haja conseguido separar-se de Portugal em 1822. O Brasil necessitou de vários decênios, mas para eliminar a tutela que, graças a sólidos acordos internacionais, mantinha sobre ele a Inglaterra. Esses acordos foram firmados em momentos difíceis e constituíam, na tradição das relações luso-inglesas, pagamentos em privilégios econômicos de importantes favores políticos. Os acordos de 1810 foram firmados contra a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Por eles se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses em Portugal, inclusive os de extraterritorialidade, e se lhes reconhecia demais uma tarifa preferencial. Tudo indica que, negociando esses acordos, o governo português tinha estritamente em vista a continuidade da casa reinante em Portugal, enquanto os ingleses se preocupavam em firmar-se definitivamente na colônia, cujas perspectivas comerciais eram bem mais promissoras que as de Portugal. Então, gente, o que acontece, né? Eu estou trazendo vários tipos de texto para a gente fazer um bom estudo aí, né? Não somente com um tipo de texto, mas vários, para a gente treinar mesmo na compreensão aí do texto. Então, a questão 8, considerando as ideias. Então, as ideias, né, que estão aí no texto e as relações de coesão nele. Então, as relações de coesão, então, as ideias e as relações de coesão estabelecidas julgo o item. De acordo, então, mais uma vez, está no texto, né? Então, de acordo com o texto, o Brasil, mesmo depois de ter deixado de ser uma colônia portuguesa, ele permaneceu por vários anos submetidos aí à tutela inglesa. Gente, será que é isso mesmo? Vamos ver, né, se está certo ou errado. Vamos encontrar aqui no texto a parte que ele fala isso, tá? Então, tem aqui que ele fala de decênios. Acho que tá aqui, ó. Aqui, ó. Fala da tutela, tá? Então, vamos ver se é isso mesmo. Vamos pegar o parágrafo aqui, ó. Tendo se transferido o governo português para o Brasil sob a proteção inglesa e tendo se operado a independência da colônia sem descontinuidade na chefia do governo. Os privilégios econômicos de que se beneficiava a Inglaterra em Portugal passaram automaticamente para o Brasil, independente. Com efeito, se bem haja conseguido separar-se de Portugal em 1822, o Brasil necessitou de vários decênios, mas para eliminar a tutela, que graças aos sólidos acordos internacionais mantinha sobre ele a Inglaterra, ou seja, realmente ele teve que esperar aí, ó lá, 10 anos, né, vários decênios aí, um período aí de 10 anos, né, gente, para eliminar aí essa tutela. Então, tá falando aqui, ó, permaneceu por vários anos? Sim, vários decênios, tá? Então, questão correta, certíssimo. Vamos aí para a questão 9. Considerando as ideias em relação à de coesão nele estabelecido, julgo o próximo item, de acordo, mais um de acordo com o texto. Nos acordos de 1810, convergiam os interesses políticos de Portugal e econômicos da Inglaterra.
Vamos ver se houve essa convergência, né? Vamos ver se houve isso mesmo. Então, vamos encontrar essa data aqui no texto, ó, aqui. Então, vamos lá. Os acordos de 1810 foram firmados com a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Por eles, se transferiam para o Brasil. Tá vendo? Que aqui já tem, ó. Já tem uma convergência aqui. Por quê? Porque tá falando que por eles se transferia para o Brasil. E de que gozavam os ingleses em Portugal, inclusive os de extraterritorialidade. E lhes reconhecia demais uma tarifa preferencial. Então, tudo indica que, negociando esses acordos, o governo português tinha estritamente em vista a continuidade da casa reinante em Portugal, enquanto os ingleses se preocupavam em firmar definitivamente na colônia. Então, gente, o que está falando aqui? É mais essa parte aqui, ó, que seriam reconhecidos. Por eles se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses em Portugal. Então, está falando aqui, ó, se convergiam os interesses políticos de Portugal e os econômicos da Inglaterra? Sim, convergiam. A gente acabou de ver, porque eles ainda falavam, né, que preferiam transferir para o Brasil. Então, houve sim essa convergência. Então, pessoal, espero que você tenha gostado aí das nossas questões. Finalizamos aí. Eu vou deixar o material para vocês baixarem, tá bom? Então, obrigada. Tchau, tchau.